Bem, amigos do Querência Amada Podcast, hoje eu estou recebendo aqui uma figura ímpar, né? Não vai ter outro igual, né? Meu parceiro, meu amigo, Sandro Sotile, mas eu vou te chamar de Sotile. É isso aí, vamos Sotile, cortar. eu queria já de cara assim, eu quero... Da onde que é a tua querência amada? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir esse podcast. Que tá ligado aí. Então, muito feliz, obrigado pelo convite. A minha querência amada é Rondinha. Rondinha. Eu hoje estou morando em Passo Fundo, né? Já fazem... Depois que eu parei de jogar futebol, fazem 10 anos. E aí escolhi Passo Fundo. A minha esposa já trabalhava aqui. E aí a gente tinha uma relação muito próxima com muitos amigos. E até questão de estratégia. A gente escolheu Passo Fundo como Sim. a segunda querência amada nossa. Com certeza. Para morar. E a gente está muito feliz, assim, pelas amizades, pelas parcerias. Eu sempre falo que Passo Fundo tem uma cidade grande com áreas de cidade pequena. Que tu chega numa bodega, numa boteca, tu faz amizade, te chama na rua, te cumprimento, te convido para ir para uma casa. E às vezes cidades grandes, assim, é mais difícil. Então nós temos esses áreas de povo do interior ainda, mas aqui não falta nada. É cidade grande, mas eu digo assim, aquele afeto da nossa... A hospitalidade, né, Sotile? O acolhimento que tem aqui em Passo Fundo. Isso. Maravilhoso. Chega de fora, as pessoas... Tem vários ex-jogadores que passaram por aqui, como se tomou água aqui e ficou por aqui, né? Ficou por aqui. Então, né? eu sou muito feliz mesmo, porque tenho muitos amigos, muitos parceiros, e a gente criou as nossas filhas aqui, e se Deus quiser, vamos continuar aqui porque a gente se sente bem. E quando a gente se sente bem, não tem por que a gente sair, né? E trocar de lugar. Você aquerenciou por aqui. Você pode, como você falou, né? Aqui é a minha segunda querência. E Passo Fundo é acolhedor, e Passo Fundo tem um nome místico, porque daqui, Sotile, saíram vários artistas, vários jogadores de futebol que fizeram história no esporte, saíram daqui. No vôlei. Isso. No vôlei tem o Gustavo, Murilo Endres, que fizeram história, né? Então nós temos aqui... Tem uns piá da música também. Agora tô meio velhinho também, né? As piazinhas, né? Tem, ó, rapidinho assim, Amandu Costa, Alegre Correia, Oswaldir e Carlos Magão, Aí. Pedro Neves, olha aí, ó. Clóvis Mendes, temos vários artistas, né? Temos grandes músicos que tocam aqui e que fazem a sua história aqui. Mas eu quero te perguntar mais uma coisa. Você começou jogando aonde? Começou jogando em Rondinha mesmo? Oswaldinho, Pensou em ser profissional ou não? Olha, desde que eu me lembro de guri, sabe? De 7, 8 anos assim, eu tinha um sonho. O sonho de guri era ser jogador de futebol. E se tu pegar a maioria dos guris que estão assistindo esse podcast, com certeza os pais mesmo, o sonho deles de criança era ser jogador de futebol. E eu tinha isso porque eu jogava nos potreiros lá, sabe? Aqueles campos lá, que de um lado nós mesmos fazíamos as goleiras de madeira, trava lá nos potreiros. Então, o início é assim. E eu jogava, eu me destacava já no meio da gurizadinha. E todo mundo, nossa, isso aqui joga bem, será que... Por que não vai fazer teste na época, assim, tipo, num Grêmio, no Inter, né? Mas eu com 8, 9 anos, tá? Eu jogava de pé descalço, no meio das rosetas. Eu sei. Aquilo que a gente fala nas rosetas é verdade. E às vezes cascava o dedão ali, né? Eu tapava tampando o dedão. Com certeza. Aí a mãe passava uma banha e passava pé descalço, né? Pé descalço. E eu sempre assim, pai... E eu não tinha televisão na época. Meus pais não tinham ainda televisão. E eu ouvia muitos jogos pelo rádio. Pelo rádio. Imaginava o campo, né? Porque assim, às vezes tu imaginando assim, o cara que não entende futebol fica narrando, o cara que tá narrando o jogo, cara, fica tudo perdido, né? Mas o cara que tem uma certa noção, o cara fica dentro do jogo e se a narração, né? Já entra dentro do rádio. Tu fica imaginando, o cara tá pela direita e pela esquerda na entrada da área e tal. Então eu fazia, cara, será que um dia eu vou chegar lá? Será que um dia eu vou ter um gol narrado por um narrador? Aí depois, será que um dia eu vou ter o meu nome falado na televisão? Será que eu vou ter o meu nome na capa do jornal?
Daí eu pensei, pá, cara, vou brincar aqui, me divertir, né? E sempre com aquela... Tava na cabeça, Tava né? aqui, tava matutando, cara, como é que eu vou fazer? Porque não tinha condições, não tinha a facilidade que tem hoje para fazer um teste num clube. Sim, hoje tá Era fácil. muito mais difícil. Então eu acabei o primeiro grau no colégio lá, e aí surgiu a possibilidade de eu ir pro Colégio Marista. Aí fiquei 3 anos interno no Colégio Marista em Viamão, estudando para ser irmão marista. Aí acabei o segundo grau, cheguei em casa com meu pai, já tava 18 anos, eu falei, pai, eu não quero seguir a vida religiosa. Porque eu ia seguir a vida religiosa, ser irmão marista. Tava na linha. Porque assim, antigamente, eu já vinha de tradição de famílias, né? Normalmente, como tinha mais filhos e... da família normalmente ia para a vida religiosa. Uma mulher, um homem da família sempre encaminhava para uma vida religiosa, porque não tinha muitas condições. É verdade. E eu falei, pai, não quero mais seguir a vida religiosa, eu quero tentar ser jogador. Filho, não sei, a gente não tem conhecimento. E até eu lembro, vou falar com o prefeito lá em Rondinha, ver se ele conhece alguém em Passo Fundo para fazer um teste em Passo Fundo, que era mais próximo, né? Aí fiquei trabalhando mais uns 6 meses com ele na roça, lá plantando soja, cuidando das vacas e boi, bestemando as ladeiras lá e jogando futebol pelo primeiro e segundo quadro lá. Até que um certo dia chegou um senhor lá às 6 da manhã, bateu lá, e meu pai e minha mãe sempre tomavam chimarrão de manhã cedo, sabe? E ficavam conversando. Sempre, né? 5 horas levantavam. Ao redor do fogão ali, conversando. E eu tava meio dormindo lá dentro. Daí o cara bateu na porta, aí ele falou, ô compadre, eu vim aqui ver se o Sandro quer fazer um teste lá no Ipiranga de Erechim, tem um pessoal de Rondinha que vai lá fazer teste. Cara, na hora eu despertei, não, eu vou, nem deixei meu pai falar, não, eu vou. Eu já tô indo. E eu lembro que ela tinha que chegar 1 hora em Rondinha, né, pra ir pra Erechim. E aí nós chegamos lá, meio-dia eu já tava lá, esperando na praça lá, e ansioso já, né? Eufórico, né? E olha só, nós fomos de Rondinha a Erechim, pega ali por Campinas, Jacutinga, quem conhece esse trajeto aí, pega uns 40 quilômetros de estrada de chão, né? Sim, sim. E nós fomos com uma D20 em cima, atrás, na cabina aberta, assim, sabe? Na caçamba aberta. Era, naquele tempo era assim mesmo. Pegando aquela terra vermelha que tava empoeirando, tal. Bom, chegamos em Erechim, fomos fazer teste. E essa gurizada que já tinha ido lá de Erechim, de Rondinha, já tinha ido uma vez. Então era o último teste. E eu fui lá, treinei muito bem. Fiz 2 gols. E no final do treino, o treinador, não, vamos ficar contigo, gostei de ti, tal. E ali ele me deu a ficha para eu levar para casa para os pais assinar. Foi uma das maiores alegrias, assim, que eu cheguei em casa. Pai, passei no teste, tem que assinar aí, e tal dia tem que se apresentar no Ipiranga. Que legal, cara. E pegar no Ipiranga de Erechim para começar a treinar lá com os juniores, né? Porque pra tu ver, eu comecei tarde, Oswaldir. Sim, 18 anos. Hoje, 18 anos, os caras estão na Europa. Já é profissional, né? Já tá jogando. Tu pega o Estevam, o Hendrick ali, já estão. Exatamente. E eu nem tinha saído das fraldas, como se diz no futebol, né? Das fraldas, então eu perdi um pouco, assim, daquela. Como diz, a parte dos fundamentos, né? Porque, claro, tu não trabalha em escolinha, não tem a característica base, daqui a pouco a tua coordenação já não é a mesma, né? Então, mas aprende lá no chão, aprende então, também. Assim, eu falei, cara, eu não posso perder essa oportunidade, é a minha oportunidade. Então, as pessoas, eu ia treinar, fazer os exercícios, assim, de coordenação, e eu não tinha muito, e eu vi que a maioria da gurizada dava risada, falei, não vou. Não tem problema, deixa comigo. E aí eu treinava muito depois do treino, porque eu treinava de atacante. E o treino tem que ser um pouco diferente. Porque assim, o cara tem que saber, goleiro, por exemplo, goleiro e centroavante, eles têm uma oportunidade, não podem falhar. Às vezes o goleiro não pode falhar para tomar o gol. E o centroavante... não pode errar. Sobrou uma oportunidade, tem que guardar. Então eu falei, cara, eu vou treinar muito, assim, vou me esforçar, vou trabalhar a perna esquerda, a perna direita, o cabeceio, o domínio. Eu já era meio forte, proteger a bola, sabe que no interior ali, pegar um cesto de pasto nas costas. É pegada. Criado a batata e polenta. E polenta, né? E eu digo assim, cara, não vai ser assim que vou ter que me esforçar mais que eles para eu me destacar. E foi o que aconteceu. Às vezes os caras dizem, com o trabalho nada resiste ao trabalho, mas foi assim, futebol, tu tem que ter técnica,
é que nem música, tu tem que ter, mas tem que ter vontade. Mas tem que ter coração também. Tem que ter entrega, tu tem que fazer algo a mais. Tem que ter garra. Porque assim, a gente vê às vezes as partidas de futebol na televisão, né? Às vezes tu não quer, tu sabe que o time pode ganhar ou perder ou empatar. Mas a pior coisa é quando os jogadores não se entregam, né? É verdade. Não se entregam, né? Estão caminhando em campo e não é nem questão de valores. Às vezes o cara ganha 1 milhão hoje, futebol, ganha 100 mil, 10 mil. Cara, mas a vontade tem que ser a mesma. Tem que estar acima de tudo, né? Tem que mostrar para o torcedor. Porque o torcedor sabe que vai... Pô, eu vi muitas partidas assim, o time perdendo, mas no final o torcedor reconhecendo essa entrega do jogador. E a vida é assim. Tu não precisa saber tudo, mas tu tem que ter transpiração, não só saber, eu acho que eu sei, não, tu tem que ir lá se dedicar, tem que querer, tem que se esforçar, senão não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Me diz uma coisa, essa transição da tua adolescência, que é adolescência, a tua adolescência põe nos campos lá no interior de Rondinha, de Ronda Alta, por ali, mas essa transição foi meia complexa? Foi assim, na verdade eu não tive aquela juventude, eu não tive praticamente, né? O que é a juventude pra mim? É sair curtir com a gurizada. Assim que você estava eu estava no seminário. No seminário? No seminário, então não podia fazer aquele zoinho na Sim. Ir no shopping, fazer aquele zoinho ali. Era tudo meio limitado, né? E depois comecei a jogar futebol. E às vezes eu acho que vai muito também junto com o artista. Às vezes, que legal, o cara é cantor, o cara é jogador. Mas é ralado. E quantas vezes a gente deixou de lado uma festa de família, às vezes a gente deixou um aniversário de um filho, ou da esposa, ou da namorada, dos amigos, porque a gente estava trabalhando. Exato. Porque normalmente... trabalho. O melhor dia não, é o dia que a gente mais trabalha, é o fim de semana. E quando todo mundo está descansando... É sexta, sábado e domingo. O pessoal está tocando e nós estamos lá concentrados para fazer um jogo, provavelmente no domingo. Então, assim, a gente perde muito a vida social, né? A gente proporciona para as pessoas a alegria, o entretenimento, mas, por outro lado, a gente perde esse lado. Mas uma coisa assim, porque a gente gosta, né? A gente faz isso porque a gente gosta da música, gosta do futebol. E eu digo assim, se tivesse que fazer tudo novamente, eu faria, porque é uma coisa que o sonho meu era ser jogador. E realizou? E aí não tem preço, não tem dinheiro que pague. Não, olha onde realizou, né? Sim. Tu foi o maior goleador mas a gente tem uma história do Campeonato Gaúcho. De todos os tempos, né? De todos os tempos. Imagina isso aí. E daí essa foi bem legal. Eu levei uns amigos meus aqui de Passo Fundo lá pra Rondinha lá. Fomos lá, escanei o gado no interior lá. Vamos lá comer uma carne carne, da hora. E fizemos lá. Aí chegamos lá na casa dos meus pais. Um cara começou a olhar pra cima, embaixo. Não, eu não acredito que daqui saiu um jogador. Porque não tinha nem lugar para fazer o campo, sabe? Praticamente era só ladeira e coisa. Eu falei, não, fica tranquilo, que eu chutava a bola para cima e quando ela voltava eu dominava ela e tal. Então, assim, as dificuldades existem em qualquer profissão. Então, assim, e uma das coisas que eu me valorizo muito, porque, assim, eu nunca pensei em desistir. Porque, assim, às vezes, cara, na minha trajetória como jogador, teve muitos jogadores que tinham muito mais qualidade que eu. Muito mais qualidade física, técnica, potencial de estourar. Mas tu chega um limite, que é aquilo que nós estávamos conversando. Tu tem que ter a vontade, tu tem que dar aquele algo a mais. É aí que supera, a superação é aí. A superação, cara, porque assim, às vezes era pão e mortandela lá no Ipiranga de Erechim. A gente morava na concentração. Cara, feliz da vida, era pão e mortadela e um copo de leite, tá bom demais. Mas tá excelente. O outro que, temos que ter não sei o que mais. Cara, tudo bem, seria bom ter uma condição melhor, mas naquele momento só proporcionava aquilo. Tu vai começar a reclamar de tudo que tu não tem, então tu não vive, né? Então, era o que te oferecia no momento. A gente tava pagando por um sonho para se tornar realidade. Então foi uma situação assim que... Se tornou, né? E eu digo assim, cara, não faltou nada para mim. Assim, em termos de alimentação, sempre foi bem tratado, bem recebido. Aí que vai a questão dos pais, né? O cara fala, educação vem de casa, dos amigos, dos parceiros. É ali que
o teu ambiente de onde que tu é criado, né? A forma que tu é criado. É ali que tu vai andar. Depois, eu via lá meus pais sofrendo lá, plantando soja, plantando milho, lá se matando, minha mãe puxando cesta de pasto lá pras vacas e não sei o que, meu pai tratando os porcos lá e não sei o que. Falei, cara, eu vou reclamar daqui, tá aqui jogando, fazer aquilo que eu gosto. Não, eu sempre me espelhava disso. Então, e quando eu voltava pra Rondinha, principalmente, a maior satisfação da minha mãe, né? Meu pai lá, eles falavam assim, lá na cidade todo mundo tá comentando que te viram na TV. Rapaz, no rádio. Que golaço que ele fez lá. Tu fazendo... Por isso, eu acho que a gente joga pra fazer o outro feliz também. Com certeza. Principalmente que tu gosta, a tua família, teus amigos, teus parceiros. Eu fui jogar na China, uma situação bem legal, financeiramente foi bom pra mim no ano 2000. Aí eu fiz um gol lá, numa semifinal. A semifinal eu jogava no time de Beijing Guan, que é Pequim, o time da capital, o maior time lá, e eu fiz um gol. E eu não tinha amigos lá, tinha amigos de trabalho, de profissão. Sim. Cara, imagina, eu fiz um gol que classificou o time pra final do campeonato, tipo a Copa do Brasil, aqui fosse Copa do Brasil, e eu fazendo um gol na semifinal. Aí 10 horas da noite, eu tô no hotel, porque eu morava no hotel lá, tava sozinho, tomando uma cerveja sozinho. Aí eu comecei a imaginar, qual é o significado de eu estar aqui na China? Pô, se nesses momentos que eu gostaria que tivesse meu pai, minha mãe, minha namorada, meus amigos, pra comemorar, pra ver aquele momento lá, né? Claro, viver contigo o momento, né? Então assim, às vezes o cara diz, às vezes não era melhor estar lá perto, jogando o Campeonato Gaúcho, jogando outras coisas. Por isso que às vezes eu vejo alguns jogadores indo pra fora e às vezes não dando certo, mal dizer. Às vezes pesa muito esse lado humano, né? Emocional, é o cara que vai no outro país. Agora não, pela facilidade que tem as redes sociais, a televisão. Hoje tá mais fácil. Tá mais fácil. Eu, para ligar de lá da China pro meu pai, não tinha celular. Eu tinha que ligar no posto lá em Rondinha, tinha um posto de combustível, ligava, tal hora eu aviso meu pai aí que eu vou ligar. Que eu vou ligar dele. No outro dia lá, tal, para ele avisava lá, para comunicar. Isso no ano 2000. Então, imagina quanto era antes, quantas dificuldades. Mas são histórias, são vivências. E eu digo assim, que legal ter passado tantos momentos bons e ter deixado um legado bacana, assim, que por onde que a gente passa... Muita gente. Muita gente. Às vezes a gente não... Se espelha em você, é verdade. E a gente, às vezes, não imagina o que a gente representa para essas pessoas. O futebol, tanto o futebol como a música. A música também. A grandeza que eles podem atingir as pessoas, né? Porque, na verdade, o futebol e música é coisa boa, alto astral, né? Se tu for analisar, claro, o futebol é coisa... Tu vai perder também, mas faz parte. Porque outro dia eu falei, imagina se o cara só ganhasse. Não tem graça nenhuma, né? Com certeza. Tu tem que perder pra sentir aquela dor. Tem que sentir um pouquinho de tudo, claro. Claro, se fosse só ganhar, mas não tem. Quando tu perde, tu fica enlouquecido, fica com a cabeça... Puxa vida, não é fácil. Perdi. Mas daí, aquela sensação de dentro que te motiva, daquele cara que é vencedor, não. No próximo jogo, eles vão ver, eles vão me pagar. Não sei o que, nós vamos pra cima deles, vamos reverter. Aquela gana de querer fazer a coisa melhor, fazer a coisa acontecer. Então, eu fui muito determinado. Eu digo assim, eu podia ter ido mais longe. Cara, eu não digo assim, se tivesse que escrever um roteiro da minha história e chegado nesse ponto aqui, cara, eu acho que foi quase perfeito. Eu digo assim, algumas decisões que tu tem que tomar na vida são... às vezes tu não consegue atingir 100%. Mas pegar um roteiro assim foi extremamente de sucesso. Maravilhoso. De sucesso. Deixei muitos amigos, um legado bacana. Como tu mesmo falaste. Fez muitos amigos também. Isso, né? Muitos amigos. Amigos assim, claro que não aqueles que a gente sabe que amigo mesmo é 5 ou 10, né? Mas assim, deixou um legado muito grande de amigos, de pessoas que gostam do teu trabalho, que gostavam de você jogando bola e continuam gostando agora. Eu queria te perguntar uma coisa. Dentro do esporte, teve algum fato assim marcante na tua cabeça? Tu lembra? Claro, teve vários momentos marcantes, mas um fato que marcou muito a tua história, a tua trajetória, o teu momento assim, um momento especial. Eu comecei bem no futebol,
depois de uma... As coisas não estavam... Vamos falar assim, tipo um Valência da vida, assim, não tava fazendo gols, né? E foi num momento meio conturbado, assim, que... Aí eu tive meu pai, ele tinha um câncer, e aí ele, no ano 2001. E eu já tinha passado pelo Inter, já tinha passado pelo Juventude, tinha sido campeão gaúcho, mas eu vi que as coisas não estavam indo bem. Sabe? Sim. Eu tava jogando bem, mas tava meio pesado, que não sei, ele não tava com aquela confiança. Não tava encaixado, né? Encaixado. E aí eu vim pra casa, fiquei uns 6 meses em casa, meu pai com câncer, falei, vou cuidar do meu pai. Beleza. Aí o meu pai, em novembro, ele acabou falecendo. E aí antes dele falecer, eu tava aqui no hospital aqui em Passo Fundo com ele. Aí ele me falou, ele via que toda hora o treinador me ligava. E era o treinador que assumiu o 15 de Campo Bom. E ele tinha jogado comigo no Juventude. E era o capitão lá, o Flávio. E nós tínhamos sido campeões lá. O Flávio, sim. Flávio Campos era o grande capitão nosso. Claro, da Copa do Brasil? É isso, da Copa do Brasil. Nós fomos... a Copa do Brasil já não tava. Eu tinha sido campeão gaúcho em 98. E aí ele me ligava, tal. E aí ele me ligava, às vezes ligava o diretor, Sandro, vem pra cá. E assim, vamos falar valores. Se eu ganhasse 30 mil, eles iam me pagar 10 lá. E aí tu tá num salário de 30 mil, eu ia ganhar 10. Não, mas aqui, olha só, vai esse jogador, vai esse aqui, tu vai ser titular. Daqui tu vai voltar para os grandes centros, não sei o quê. Tá, vou ver, não sei o que. Daí eles falam, vou te dar mais um apartamento pra tu morar, fica bem tranquilo, ó, vão dar toda assistência. E eu, E aí o meu pai, antes de falecer, falou assim, filho, tu tá esperando o quê? Não, pai, olha, tava ganhando 30 mil, vou ganhar agora metade, nem isso, não sei o quê. Eles querem que tu vai lá, tu vai ser feliz. Vai ser querido, vai ser... E tu vai se dar bem lá. Que às vezes o dinheiro fica em segundo plano, né? Aí não deu outra. Deu uns 10 dias, meu pai faleceu. Isso em novembro, por aí. Ele faleceu dia 20 de novembro. E aí eu ia pra lá, daí eu acabei acertando com eles. Pai, não, então vou pra lá, antes dele falecer. Vou pra lá. Daí eu fui pra lá pra jogar o Campeonato Gaúcho no ano seguinte. Ele começa em novembro, aí começa em dezembro, começa a temporada. Bom, o pai faleceu lá 10, 15 dias e fui pro 15 de novembro começar a pré-temporada. Bom, resumindo, eu acabei fazendo 21 gols no gauchão seguinte. Foi o melhor jogador do campeonato, fui destaque. Bom, todos os prêmios que tinha no Campeonato Gaúcho eu fui. Você ganhou. E o meu companheiro de ataque acabou fazendo 17 gols, então a dupla de ataque a gente fez 38 gols. Chegamos na final, perdemos pro Inter, a final do Campeonato Gaúcho. Então ali eu voltei a jogar com alegria. Então assim, aquela decisão do meu pai falar assim, vai lá que vai dar certo, vai lá que... Os caras te querem lá. Tu vê, toda hora estão te ligando, o que tu quer? Vai lá, vai dar certo. Que nem diz o Itarã, dá um passo para trás para dar... Para dar 2, 3, 4 para frente, exatamente. Então, assim, eu guardo muito essa cena aí, porque eu me ligava, e falei, de novo, diretor, porque quando eles querem, eles ficam... E eu não queria, eles falaram, nossa, nós podemos te pagar, né? Eu lembro na época era 4, 5 mil, assim, um salário... Para dentro do futebol, era futebol do interior, né? Claro. Sim. E o 15 não tinha aquele momento um time de tradição, mas eu sabia quem ia estar lá. Eram meus amigos, meus parceiros. Sim. Que já tinha sido campeão gaúcho. O Flávio, inclusive, né? O Borges, o Marcão e a turma toda. E eu falei, fui. Mas foi muito porque o meu pai disse, não, papai... Você deu um empurrão, né? Vai lá que vai dar certo. Então eu falei, fui lá e aí toda vez que eu ia treinar, eu lembrava do meu pai, né? Então eu falei, dava dificuldade. Eu falei, não, vou ter que treinar mais, tem que caprichar mais porque eu tenho que ser goleador. E eu botei na cabeça que eu queria ser goleador para dar o título de goleador para ele, que ele tinha acabado de falecer, né? Digo assim, foi uma benção divina. Mas ficou pertinho, rapaz, do campeão, é a mesma coisa. O vice-campeão para ele. Não, e outra coisa, o cara às vezes valoriza só quem erga a taça no primeiro lugar. Não é bem assim. Não é bem assim. Porque às vezes, cara... É nos detalhes, né? E outra coisa... Tu sabe que tu deu o máximo, tu se entregou o máximo, teus companheiros deram o máximo. Às vezes o cara foi campeão lá, ergueu a taça, mas não teve graça nenhuma.
Eu fui campeão no Ceará, tetracampeão cearense, nós somos campeão. Mas sabe, eu não vivi aquele título. Aquele título. Foi assim, foi meio sem graça, sabe? Mas muitas vezes, quando o cara vestiu a camisa, que nem fomos vice-campeão, depois joguei pelo Glória de Vacaria também, a gurizada deu o máximo. Cara, a gente já chegou no nosso limite, ó. Pra nós ser campeão é quase impossível. Nós chegamos até aqui, gurizada, vamos fazer festa, vamos comemorar. Tamo triste porque a gente perdeu. Sim, mas olha o que a gente fez. Mas não. Cara, tu chegar numa final do Campeonato Gaúcho, chegar numa final de uma Recopa que nós chegamos. Nossa! Cara, porque às vezes os caras julgam, não, é só campeão, não. Não é bem só o cara que ergue a taça do primeiro lugar que é vencedor. Não. Então, para um time interior chegar numa final, depois tu começa a falar, quanto tempo para chegar numa final? Enfim, são situações assim que eu vivi que marcou muito o futebol por esses momentos. Assim, esse momento é especial. Sim. Tá na tua retina, tá na tua cabeça. É isso, viu? O teu pai, né? Quer queira, quer não. É a sabedoria dos antigos, né? Eles sabem como é que funciona a vida. Eles viveram um momento diferente. Hoje, como tu falou, hoje está bem mais fácil. Sim, mas eles viveram momentos que marcaram também e eles sabem como é que é. Hoje, se nós buscar ter muito mais facilidade, não sei, para a gente se comunicar com outras pessoas através da internet, através de um podcast. Quem diria que nós estivéssemos batendo um papo aqui, se entrevistando para o mundo todo ver nós, né? Mundo inteiro. Então são situações assim que... como é que vai ser daqui 10 anos? A gente não sabe. Outro dia eu estava vendo uma entrevista aí, os nossos filhos, eu tenho umas filhas com 14 anos, estão estudando, mas não sabem para quê pro futuro. Ainda não sabe. Porque o que vai ser daqui 10 anos, o que vai acontecer? Não. Qual profissão, uma mudança muito grande. Que nem eu, hoje, parei de jogar futebol. Eu queria estar envolvido no meio do futebol, sendo treinador, sendo auxiliar, coisa. Cara, e aí surgiu as redes sociais. Mas surgiu eu falei, rapaz, ali. Eu falei, vamos surfar esse momento. E no começo eu falei, não, isso aí não vai dar certo. Porque mas vai, claro que vai, já deu. E aí já são 10 anos que a gente tá com essas redes sociais, com essas cornetas. Twitter e coisa lá. Então, cara, eu digo assim, às vezes surgiu uma oportunidade, tu tá se preparando pra uma coisa, mas surgiu outra oportunidade. Cara, dá uma pensada. E deu certo. Surfa a onda, como se diz, né? Com certeza. Tem que estar na onda, né? Não deu certo, beleza, a gente recomeça de outra maneira, não tem problema. Mas eu acho que às vezes as oportunidades aparecem e a gente tem que estar preparado. Eu digo assim, é que nem a gente brinca às vezes, o não o cara já tem, né? Então, sempre. Vamos buscar o sim, vamos tentar... Sempre, vamos buscar o sim. O não o cara já sabe que vai ter, então vamos tentar o sim, né? É verdade. Sandro, deixa eu te falar, sobre o tempo que você teve fora do estado ou fora do país que você teve na China e tal, assim, foi difícil a adaptação? Porque quando sai do Rio Grande, por exemplo, o nosso Rio Grande amado é diferenciado, né? Mas quando tu vai para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para o Ceará, como tu jogou, é diferente, né? É diferente. A adaptação, né? Até aqui no Brasil não é tanto, sabe? Mas já tem uma diferença de cultura, tem. Mas como eu senti muito mais quando eu fui para fora do país. Eu joguei 3 anos no futebol mexicano e 1 ano e meio no futebol chinês. Sim. O futebol mexicano é muito parecido com o nosso aqui. E Sim. até a cultura deles é muito parecida com o nosso aqui. Também, né? Eles gostam, eles têm uma admiração pro futebol brasileiro, pra nossa cultura, a nossa alegria, Sim. a nossa maneira de viver. Então, assim, eu não senti diferença nenhuma, quase. Porque ali o espanhol facilita, nós que falamos aqui um pouco português. Se vira, portunhol, vai. Aqui sempre tem os argentinos, os uruguaios, a gente tem aqui. Mas na China foi mais complicado, sabe? Na China o costume é diferente, o idioma é diferente, tudo é complicado. E eu lembro que chegamos na China, daí chegamos em Pequim, aí o presidente veio receber nós, o pessoal da embaixada, brasileiros, vamos jogar no time da capital. Vamos fazer uma janta. Vamos no restaurante e tal. Chegamos lá meio... Já era 12 horas de fuso horário, né? Até chegar lá. E aí fica meio aéreo. Parece que já tinha uma segunda-feira, quando o cara toma
Umas a mais, né? Aí fomos no restaurante, chegamos lá, tudo diferente, tudo bonito, né? Porque assim, os chineses lá, os restaurantes, eles enfeitam os restaurantes e tal. Aí entramos no restaurante, tinha um aquário lá. Pá, achei que legal, tinha tartaruga, tinha peixe, tinha cobra e outros animais lá, não sei o quê. Eu falei, que bonito, né? Aí sentamos na mesa, daí que tinha o tradutor, tinha o pessoal que falando aí uns inglês, outros chinês, e tinha aí outro brasileiro. Beleza. Aí veio o garçom chinês, falou com o presidente senta na mesa, senta sempre na ponta da mesa, né? Que é o... Sim. Pra questão de respeito. É tradicional. Já tinha me falado que na China o pessoal era meio exótico, né? Falei, beleza. Aí chegou, do nada, um outro garçom já pegou uns copinhos, aqueles de... que o pessoal toma, a cachaçinha, aquela que toma um drinkzinho, né? Aquela sim. que é um aperitivo, né? Martelinho. Começou a botar na mesa assim, falei, aí eu só olhando, né? Aí ele pegou um outro copo, bem na frente lá, pegou e cortou o pescoço da cobra, tirou o sangue dele e botou num copo maior. Aí eu falei, mas aí o que vai acontecer? Aí veio o outro lá, já começou a dividir um pouco do sangue em cada copo. Daí eu falei, perguntei, o que é isso? Eu perguntei pro tradutor, né? Ele falou, não, aqui é um costume, tal, nosso, que tem que beber o sangue do animal, da cobra, principalmente, tal, primeira visita. Eu falei, não tem como. Não, só pra tu conhecer, começar a entender como é que é os costumes. Eu falei, não, tá, obrigado. Peguei, deixei de lado. Ele falou, não tem problema. E aí depois eles daí já levaram a cobra, já tiraram a pele da cobra, fritaram a cobra e aí provamos a cobra, então. Aí vai, né? Frita. Aí vai, então eles têm muitos costumes deles assim, que são muito diferentes. É tipo Mussum, né? E aí de costume diferente nosso aqui, outros animais também, que eles têm lá, por exemplo, carne de cachorro pra eles. Cara, nós fizemos um gol lá, ganhamos um jogo lá, o chinês tudo alvoroço no vestiário, eu falei, caramba, o que aconteceu? O treinador, o intérprete falou, não, o presidente dobrou o valor que nós tínhamos combinado de premiação e liberou vocês pra ir comer cachorro. Eu falei, não, essa segunda parte... Na segunda tu me deixa fora. Porque é a tradição deles, né? Que nem nós ia aqui, vamos lá comer um costelão, fazer uma coisa assim, né? Uma coisa diferente, né? E pra eles é costume isso aí, né? Então foi... cultural. Cultural. Aí eles... É uma cultura lá de... Antes de Cristo, né? Então... Imagina, né? Não, e a dificuldade lá também era o idioma, né? Porque... Não é fácil. Daí... Agora já tá mais fácil, né? A gente ia começando a aprender a falar um pouco inglês, um pouco de palavras... Espanhol também. Espanhol, e aí o mandarim, eles falam mandarim, a escrita deles é muito complicada, né? Mas assim, eles são muito acolhedores, só que às vezes, pra tu ter uma relação mais próxima com eles, tu precisa falar o idioma deles, aí tinha dificuldades, né? Sim, aí sim. O próprio Kudê aqui no Internacional, uma das grandes rejeições dele foi porque não queria falar o português, né? Que é só o espanhol, por mais que a gente entendia bastante coisa, né? Então, o cara que vai para outro país, se tu puder aprender falar a língua do país, com certeza eles vão se sentir valorizados. Que nem nós aqui, como é que o cara veio para cá, pegar o D'Alessandro, né? Um cara que é um ídolo, já claro, bastante tempos aqui, mas já fala o português fluentemente. Quase, né? Correto. Quase correto. Então, assim que é legal. Que funciona nessas umas circunstâncias. Deixa eu te falar uma coisa, tu teve vários treinadores, né? Mas o Tite também foi teu treinador, o Tite que foi técnico da seleção, hoje tá no Flamengo e tal, mas como é que ele se portou contigo? Ele me deu uma oportunidade. Eu trabalhei em 96. Em 96, eu já estava com 20 anos. E aí, mas tu estava estourando, não, né? Não. Não ainda? Não, já estava no... Era meu último ano de júnior. Aí o Ipiranga, o profissional, fez um baita time e contrataram o Tite para ser o treinador do Ipiranga. E aí ele já tinha um Sandro lá que tal. E eles estavam buscando um outro centroavante para ser reserva do Sandro Pires. E aí fomos até a pré-temporada, fizemos lá aqui em Entre Rios do Sul. Beleza, ficamos 10 dias treinando. E aí o Tite era o treinador. E ele falou, não, ele não me conhecia. Acabou a pré-temporada, ele falou pra direção, não.
Não precisa contratar o outro centroavante. Eles tinham o Sandro Pires, e aí ele falou, não, tem o Sandro Sotile aí, que se você precisar ele vai estar pronto. Eu vou trabalhar com ele. Beleza. E aí comecei a treinar, tal. O campeonato começou, eu fiquei na reserva. E ali foi a primeira oportunidade. E assinei o primeiro contrato profissional. E aí o Tite, nós fomos jogar contra o Atlético Carazinho, Ipiranga e Atlético. Aí nós perdemos pro Atlético. 2-1. Aí o presidente no ônibus falou, naquela época viajava a imprensa... Todo mundo veio junto? Todo mundo. Era diferente. Eu quero comunicar para todo mundo aqui que eu já conversei com o Tite no vestiário, a partir da manhã já não faz mais parte do comando técnico do Ipiranga, e a gente vai buscar um novo treinador. Tem mais 2 jogos, a gente não cai mais, se ganhar os 2 jogos a gente classifica. Beleza. Aí o Tite foi embora. E dentro dessa mesma história, aí eu encontrei o presidente, uns 20 anos depois, lá em Balneário Camboriú. Presidente, quanto tempo? E ele falou, Sotile, que bons tempos aquele. Aí eu falei, presidente, lembra o que o senhor fez? O que eu fiz? Fiquei te devendo alguma coisa? Não, homem, e o Tite era treinador da seleção na época. Tu mandou embora do Ipiranga o treinador da seleção que é hoje. Não, Sandro. Ele que tem que me agradecer. Porque se ele não tivesse mandado embora, ele ia ficar no Passo Fundo, no Ipiranga, no Glória de Vacaria. Assim, ele foi embora, deu um passe e era treinador. E aí foi o que aconteceu. E aí depois nós tínhamos mais 2 jogos. E aí o Tite foi embora. E aí eu acabei entrando num jogo contra o Internacional, desses 2 jogos. E eu acabei fazendo o meu primeiro gol com a camisa do Ipiranga. Dos 111 que eu marquei, o meu primeiro gol no Campeonato Gaúcho foi com o Ipiranga? Tu vê como é que é, né, cara? Em 96. O time que te deu a oportunidade, o primeiro gol... O primeiro gol foi com a camisa do Ipiranga, 1996, contra o Inter. Imagina, daí eu já tinha... Nossa, 21. E daí deu uma quem é esse alemão aí, tal, e eu me escondia pra falar e tal. Aí no outro dia já tinha RBS, já tinha 0 Hora, capa de jornal, mas quem que... E foi um golaço. Na época tinha o gol do Fantástico, assim, foi um dos 3, entre os 3 mais selecionados pra ser o gol do Fantástico, né? Sim. Eu falei, Eu tava lá. Não, e daí eu fui eu era solteiro na época, fui lá pra Rondinha, cara. Aí tinha um bailão lá, era o Dia dos Namorados. Cara, eu cheguei lá... E tu já tinha namorada ou não? Não. Tava só... Solteirão? Tava. Aí eu cheguei no baile lá. Rapaz do céu, todo mundo... Nossa senhora, cara! Dá o autógrafo. Enlouquecido, porque todo mundo assistia. O cara me chamou já no palco lá, que na época era só... não era banda, era só um som eletrônico, sabe? Me chamou lá com o DJ, tchau, já, tamo aqui, o cara que fez o gol, que matou o Inter, não sei o quê. Falei, nossa senhora. Aí os caras, vou te pagar uma cerveja já pelo gol, né, os gremistas. Imagine quantas cervejas. Nossa senhora, então são situações assim que o cara foi conhecendo os bastidores do futebol, mas eu digo assim, tive muito mais alegrias, a maioria delas, né? Eu digo, não tem como dizer tristezas, porque não... teve dificuldades, mas como eu falei antes, a vontade de querer vencer, de querer ser protagonista. Voltar a ser feliz, inclusive. E foi assim que aconteceu. Porque assim, tem etapas, eu acho que na vida do profissional. O que é? Primeiro fazer o primeiro contrato, ser jogador, ser campeão no teu estado, eu fui, jogar em outro estado, jogar fora do país. Então, o que faltou pra mim mesmo, só ter jogado na seleção brasileira. Então, assim, eu vivi todas as etapas. Mas eu vou te dizer o que faltou, então, pra ti. Não foi o teu futebol. Foi um empresário que... Foi um empresário que... Porque hoje tu sabe como é que tá o futebol. Sim, foram outras épocas, mas eu digo assim, cara, eu não me arrependo de nada. Se eu analisar pra trás, como eu te falei, se eu fizesse fazer um roteiro da minha vida, cara, daria um filme sensacional. Maravilhoso. Das dificuldades, das histórias. Antes de eu ir pro seminário, eu caminhava 7 quilômetros a pé para ir numa escolinha. Eu tinha aí uns 10, 11 anos. Caminhava 7 quilômetros, treinava, depois voltava mais 7. E fazia isso 2 vezes por semana. Cara, hoje, as minhas filhas, se tiver que fazer 1 quilômetro, eu tenho que levar elas. Senão elas tem que levar de carro. Então, às vezes eu vou para lá, ainda tem lá, filha, o pai saía daqui,
Mas pai, mas tu tá louco. Filha, quando o cara quer ter o sonho, olha só, ia na pedra. E eu nunca pensei assim, não vou mais, amanhã não vou desistir. Tava chovendo, não queria saber, pegava o guarda-chuva, ia lá, chegava molhado, às vezes treinava... Às vezes de pé descalço, com ia embora. Com queixute, e eu digo assim, cara, que vida, cara, é uma coisa assim que eu guardo pra vida, porque assim, cada dificuldade que eu passava, eu me fortalecia. Assim, não sei o que, bom... vai ter um treino, não deu certo hoje, treinava mais, amanhã dava certo, e assim ia, e eu nunca pensei em desistir. Eu acho que isso foi a maior virtude que eu tive ao longo da minha trajetória. Acreditar em você, na realidade, né? Porque, quando o cara tem um sonho, cara, tu paga o preço por isso aí. Paga. O cara, eu quero. Tem uns que não, acham que vão cair do céu, não, isso tu não vai conseguir. Não. Tu vai ter que batalhar. E o jogador de futebol tem que ralar para ser jogador. E outra coisa, eu fui muito profissional. Assim, de questão de me cuidar. Hoje ver o Sandro Sotil tomando latão, que esse cara faz. Hoje é outra coisa. Outra história. Mas que todo mundo também toma, né? Não é dizer que não... Mas eu digo assim, eu fui muito profissional. A questão de respeito com os profissionais... a questão do meu corpo. Disciplina. Porque eu precisava do meu corpo. Eu precisava do meu corpo estar descansado. Eu tinha que estar bem com a cabeça. Eu tinha que começar o treino, tinha que chegar antes. Não podíamos chegar atrasado. Eu não gostava de chegar atrasado, porque se eu chegasse atrasado, primeiro eu ia ser multado, né? Depois, meus companheiros iam ficar esperando, né? Até às vezes o treinador, se tu chegar 5 minutos atrasado, nós estamos aqui em 30. Todo mundo esperando. Multiplica 5 minutos por 30 dá 150 minutos, né? Então, dá exemplo, seja um cara, tu não precisa... É só fazer as coisas certinhas que as coisas vão acontecer. Então, além de eu ter uma família, assim, que sempre meus pais... Te ajudou também. Eles não me deram nada, assim, financeiramente. Eu nem quero, graças a Deus que não me deram, assim, naquele momento, sabe? Porque o cara dava melhor chuteiro. Não, cara, meus pais não tinham condições. A primeira chuteira eu tive que carpinar, eu e meu irmão, para nós carpinar um milho lá para fazer uma roçada lá e para nós ir na cidade comprar. A primeira, acho que não é chuteira, porque chute, aí sim foi meu pai que, para ir no colégio, a gente jogava. E aí, às vezes, não podia jogar no salão porque marcava do salão. Riscava, né? Então, assim, cara, mas eles me deram o principal, que é a maneira de ser. O apoio moral. Quando precisava. O moral, né? E as coisas foram acontecendo, assim, de uma maneira assim. E eu sempre tive bons amigos, pessoas do bem ao meu lado. Eu digo assim, treinadores, amigos, parceiros, assim, companheiros que... Claro, sempre vai ter um que o outro... Mas eu digo assim, o bem sempre vence o mal. Então, assim, ao natural o cara vai... É que nem o cara que vamos fazer um negócio. Cara, isso aqui é água. Então tá. Não, mas isso aqui é uma cerveja. Cara, não é cerveja. Então, ele quer te enganar, sabe? Às vezes querem te enganar. Querem te enganar. Mas aí, da frente, ele cai sozinho. Então, é uma coisa assim que... Quem faz aqui, paga por aqui. Então, são situações assim... Então, eu tive sempre bons profissionais do meu lado. Primeira coisa, o respeito que tem que ter para os teus superiores, né? Sempre. Presidente, treinadores. E o respeito com o cara lá que te lavava a tua chuteira. Também tem que ter respeito. Porque eles te trazem uma força que às vezes tu não imagina. Esses caras que são nos bastidores mesmo, aqueles... o roupeiro. Que vibram com a energia positiva que vem, eles torcendo para você ir lá e fazer digamos. Por exemplo, eu, queira ou não queira, era o cara mais... quase o responsável para daqui a pouco dar um dinheiro para eles a mais, porque normalmente o futebol ele gira muito também a questão de bicho, né, que chamam. Sim, o bicho, o prêmio extra. Aí às vezes tinha um funcionário lá que ganhava um salário e talvez aquela vitória naquele jogo lá proporcionava para ele o meio salário que ele ganhava durante o mês. Rapaz. Aí quando ele ia receber o dinheiro, ele vinha lá me abraçar, aquele gol lá, não sei o quê. Então isso não tem preço, né? Então, tu fez a tua parte nessa parte também, né? Do social. Social, né? Não querendo fazer coisa, mas era uma coisa boa, né? Porque era minha obrigação, claro, fazer os gols, mas ao mesmo tempo proporcionar um ganho a mais para aqueles que, né, os menos favorecidos, menos favorecidos, que a gente às vezes nem valoriza tanto, mas que são tão importantes como o presidente, o próprio treinador, né? Com certeza. Porque essas pessoas que às vezes deixam o ambiente
Alegre, feliz. Feliz aí no teu dia a dia. Porque assim, o atleta, eu acho que quando ele se vai no treino e vai feliz, o rendimento é diferente. Tu se sente bem. Às vezes, eu já passei por clubes, cara, tem que ir lá treinar hoje, é complicado. Mas às vezes... Mas tu tá com vontade às vezes nós ainda uma hora antes lá pra só contar história e tal, ficar lá. Às vezes eu falo assim, cara, o futebol... Às vezes as pessoas... tem que ser tudo perfeito. Não, cara. Futebol tem que ter um churrasquinho numa segunda-feira. Para as pessoas se relaxar, se conhecer. Para o relacionamento. Isso. Os caras dizem, não é churrasco, bebedeira. Não, mas, cara, toma uma cervejinha, fica legal. O cara dá aquela adrenalina, tu abaixa a adrenalina, tu consegue conversar mais às vezes, porque tu tá ali no profissional, tu treina, joga. Cara, a tua cabeça... Se tu comparando o futebol e a música, é a mesma coisa, porque você faz um fim de semana com 2, 3 shows maravilhosos. Quando tu voltar, segunda-feira, gurizada, churrasquinho amanhã lá em casa, papapá. Esse é o momento, Isso que ganha jogo, isso que a gente diz, cara, tem que ter isso aí, porque te deixa um ambiente melhor, mais saudável, mais alegre, mais leve, né? Então, e o pessoal mais próximo, né? Exatamente. Mais próximo. Porque o futebol não adianta chegar lá assim, oi, Sandro, o Valdir, por favor, tem como tu tocar a bola pra mim? Cara, futebol não é assim. Tu tem que xingar e ó. Caralho, passa essa porra aí, rapaz. Vamos, cara. Tá com preguiça olha aí, cara. Olha eu tava aqui, olha sozinho. Eu dei um pique de 50 metros, tu tá ali. Cara, aí tu tem essa afinidade, tu fica bom de jogar futebol. Tu querendo jogar com os amigos. Fica fácil. Que nem o Milionários, né? Milionários, né? O Milionários teve uma época aí, ó. O Milionários foi um time de amador, lógico, né? Que escreveu uma história muito legal em Passo Fundo. Porque a gente era convidado para inauguração de campo, aniversário de município, e eu, na época, eu era fotógrafo, e eu tirava... Eu era fotógrafo e eu que era o que acertava os jogos, né? Então os caras às vezes ligavam, né? Ô, Valdir, queremos inaugurar um campo aqui e tal, como é que você faz? Olha, o ônibus custa tanto, nós temos uma cota de tanto, né? O almoço... Tem que ter campo, grama cortada, pintado, rede nova, 3 bolas e fardamento completo. Que é isso? Verdade. E os caras davam. Não, mas Agora o time ia lá e fazia uma apresentação sempre legal. De gala, né? Tinha um time muito dentro e fora de campo. Fora de campo mais ainda, né? Quando chegava no né? Mas voltando para o Brasil, tu tem uma história com o Passo Fundo também, né? Você voltou para jogar aqui no Passo Fundo. Isso, depois das minhas andanças, aí a minha esposa já estava trabalhando aqui em Passo Fundo, na Semeato. Acho que a tua esposa trabalhou com a minha filha. Trabalhou. Com a Dani. E a minha esposa também é Dani, né? E aí nós se conhecíamos de Sarandi e tal, eu tive um relacionamento antes com outra pessoa de Veranópolis, mas aí ele não era casado. Aí eu fui para Pelotas, tal, começou a ficar em 2009, aí casamos, e aí eu joguei mais 2, 3 anos, e aí surgiu a possibilidade de eu vir jogar em Passo Fundo. Olha só. Aqui em Passo Fundo. Aí eu falei, cara, quer saber uma coisa? Já é uma cidade boa, já vamos ficar por Passo Fundo, isso, aquilo. Aí joguei 2011, a Copinha, fomos bem, aí 2012... Eu falei, não, vou jogar mais 1 ano, 2. Subiu pro A? Daí nós subimos. Pra Série A? Olha, rapaz. 2012. Escreveu a história aqui também. Subimos em 2012. Aí depois de mais uma girada, eu fui jogar no Marau, também subi o Marau lá pra divisão E aí escolhi encerrar em 2014 o Gauchão pelo Pelotas. Porque foi o clube assim que mais tempo fiquei. Sim. Um clube que mais me identifiquei. Tu jogou tempo no Pelotas? Joguei foi uns 5, 6 anos, sabe? Eu ficava 6 meses, às vezes ficava 1 ano, saía, voltava, conforme os campeonatos, né? E eu digo assim, lá em Pelotas eu tenho um carinho muito especial, porque quando eu cheguei lá, o Pelotas estava na 2ª divisão, a gente subiu o time, conquistamos a Recopa, chegamos numa final de Campeonato Gaúcho também. Então, tem uma torcida muito apaixonada. Então, eu fui lá para preencher aquele papel de líder, sabe? Sim. De um ídolo. E foi muito sucesso. E aí, 2014, há 10 anos atrás, eu decidi parar com o futebol.
E aí eu pensei, pá, vou seguir a minha vida dentro do futebol. Já tinha uma escolinha aqui em Passo Fundo. E aí, com o tempo, começou a febre da internet, do Twitter. E a gente surfou aquele momento aí. Fez uma parceria com o Bruno. O Bruno de Santa Rosa, né? Isso, foi uma coisa bem... Olha só, a história é bem bacana, porque assim, ele é um guri de 17... na época, um guri de 17 anos, estava cursando veterinária. E aí ele falou, pô, mas eu quero colocar minhas ideias do futebol, do Rio Grande do Sul, tá, da nossa cultura. Mas se eu botar o perfil lá no Twitter, lá, Bruno, quem é Bruno? Fez gol aonde? Eu tenho que pegar um cara que já é conhecido, me passar por um cara conhecido. Daí ele começou a pensar em vários nomes, assim, do meio do futebol, né? Adão, Ale Menezes, Cláudio Freitas, Paulo Gaúcho. E o perfil meu tem que ser o Sandro Sotile. O cara tá parando de jogar, todo mundo gosta dele, é campeão, goleador, e gosta de bailão, e fala aquele linguajar meio camponês, meio colonês aí, tal. Cara, e ele começou, criou lá Sandro Sotigol. E aí ele começou a postar as ideias dele, como se passando por mim e tal, no Twitter. E começou a dar bastante engajamento, porque naquele momento eu ia parar de jogar futebol. E ele tem umas ideias bem, até hoje, né? As ideias dele são muito bacanas, assim, de corneta, de deixar um ambiente mais... mais solto, né? Solto, de memes, assim, de corneta, Grêmio, Inter, e falar muito do nosso interior, que é as Altos da Glória, Campo Roseta, Rasante Quero, aquelas coisas do nosso interior aqui. E a gente conseguiu agregar isso à música gaúcha, à música do bailão. Então nós temos um público bastante grande, assim, da nossa cultura. O pessoal muito, muito fiel com nós, assim. Eles gostam das nossas postagens. E a gente, quanto a isso, a gente não recebia nada quanto a isso no começo. E depois a gente foi estatalizando, começamos a rentabilizar. Nós falávamos que nós ia... vamos pro bailão e tal. E era latão 3x10. Mas quanto vocês estão ganhando aí pra falar dessa marca de cerveja? Eu falei, cara, não estamos ganhando nada. Não, mas olha só quantos seguidores vocês têm aqui, não sei o quê. E aí a gente foi se atualizando dentro do processo do marketing. Dentro do processo das redes sociais, né? E foi assim. Hoje nós temos acho que 8 empresas que a gente tem ali, que estamos juntos. Tem umas que... Inclusive a KTO, né? A KTO é uma das patrocinadoras. A Marsala. Aqui em Passo Fundo nós temos o Mix Center, temos a Central Autopeças, temos a Luminova, tem enfim, são pós-tradição. Então, várias empresas assim que... A JR. Então, são várias empresas assim que acreditam naquilo que a gente faz, na visibilidade que a gente pode dar para a empresa. A aceitação nossa, por enquanto, está sendo muito boa. Então, a gente, como eu disse, está levando... uma coisa que eu falo pro Bruno também, eu acho que cabe todo mundo, é importante tu apresentar um bom produto na escrita, tal, como ele faz, em piadas e coisas, mas o importante também é a presença física. Eu digo assim, tu ir no evento, daí ali é a minha parte. Eu digo, ir no evento, tratar bem as pessoas, se sentir importante dentro de uma festa, uma comunidade. Naquele contexto. Não adianta, às vezes, o cara paga um cachê pra ir num lugar, já deu essa hora aqui. Não, cara, vai lá, eu falo pros outros guris, às vezes, cara, vamos lá curtir aquele momento, não é por questão de uns pilas a mais ou a menos, mas tu vai lá, curte aquele momento. Se diverte, curte aquele momento, faça aquele momento lá como um momento especial, porque a pessoa do outro lado, principalmente nós aqui que somos do interior, eles fazem tudo para te agradar. E ainda... O melhor churrasquinho, é lá na mesa do Sotile, né? Serve a melhor salada, a cerveja, não sei o que, aí tu vai para cá, tchau, eu tô indo embora. Não, mas olha, Sotile, desculpa se não fomos... Se nós não te atendemos bem. Leva essa cuca para casa aqui, esse salame aqui. Esse salame aqui. Então, esse carinho que as pessoas têm, cara, isso não tem preço. Não tem paga. Não tem... Pagamento do artista, do jogador de futebol, do cara que tem uma visibilidade como você tem, não é só o financeiro.
aquele retorno carinhoso, né? Com os fãs, com os amigos, né? Eu tenho uma coisa que me marcou muito. Eu faço muito evento com ex-jogadores aí da dupla Grenal, Gabiru, Perdigão, Dinho, Mazzaropi, essa turma toda aí. E o pessoal, para eu organizar com eles, né? Por exemplo, vamos... E um desses casos foi eu, o Gabiru e o Perdigão, fomos aqui para Ipiranga do Sul. Sim. Aí nós gostamos de jogar um futebol e ao mesmo tempo confraternizar, comer uma carne, tomar cervejinha e contar as histórias ali que o pessoal quer contar aqui. Claro, querem ouvir, né, Gabiru, como é que foi fazer o gol do Mundial lá, né? E aí fizeram muita festa. O Gabiru fala, até hoje estamos fazendo festa, né? Mas nesse dia é uma coisa muito bacana, assim, que às vezes a gente não imagina o que a música, o que o futebol representa para as pessoas. Sim. Ipiranga do Sul é aqui entre Passo Fundo e Getúlio Vargas, tem a cidade aí, sim. uma cidadezinha pequena. Aí então aí nós tínhamos jogado... Aliás, tem um almoço que serve lá, uma janta com polenta e... deve ter algumas... torresmo. Um cara me diz, tu já foi lá? Eu digo, não. Pois é, eu fui lá esses dias, maravilhoso. Eu acho que deve ser aí, então, em Ipiranga do Sul. E nesse dia, daí nós estávamos lá conversando assim, trocando... Já tomando uma cervejinha. E chegou um senhor de 70 anos de idade, bateu nas costas do Gabiru e falou: ô Gabiru, posso te pedir uma coisa, Gabiru? Claro, pode. Posso beijar teu pé? O Gabiru, mas tá louco, beijar meu pé, cheio de frieira e coisa arada, sujo, aí meio de chinelo. O senhor de 70 anos de idade ajoelhou e beijou o pé do Gabiru. E aí o senhor falou assim: foi o dia mais feliz que eu tive na minha vida. Aquele título que deu campeão mundial. E não só ele, né? Fez todos os colorados, né, felizes naquele... Olha, foi um negócio fantástico, né? Então tu vê o que às vezes representa, né? Sim! Um gol para uma torcida e esse senhor falou assim: cara, eu nunca imaginei que um dia o campeão mundial ia estar aqui na minha frente cidade, e tomando uma cervejinha comigo. E ele já falou: pode vir 2 cervejas lá por minha conta. Então esses momentos assim do futebol, aproximar, né, esses ídolos, esses ícones do esporte, da música, para esses lugares assim não tem preço, né? O que tu falou, não é o valor, somente o valor financeiro, o valor sentimental que a gente representa para as pessoas. O carinho que as pessoas têm, né? Passo, e aí vem uma energia positiva, tudo fica mais, as cores ficam mais bonitas, é verdade, o som fica melhor, tudo fica mais bonito. Daí tu pega uma senhora com mais idade, ela fala: Deus te abençoe, eu vou ficar rezando pra ti, que tu faça uma boa viagem. É coisa positiva, isso aí não tem... Não tem paga. Não tem, né? Não. Os caras saem de lá e dizem: mas quando tiver de novo? E como eu te falei, sempre que a gente sai do lugar, os caras: mas me desculpa, cara, olha, a carne não tava muito boa, passou um pouco do ponto. O porco passou um pouquinho do ponto. Mas além da internet, desse trabalho que você está desenvolvendo, tu tem alguma outra atividade? Faz alguma outra coisa? Ou... Então eu tinha escolinha aqui em Passo Fundo, daí esse ano eu optei por não participar mais, porque eu gostava muito de lidar com as crianças, sabe? Sim. Mas daí as crianças queriam que eu tivesse, normalmente eu tinha 2 vezes por semana, segunda e sexta-feira. Daí a minha agenda normalmente tem gravações, tem viagem, bastante viagem. Começa? Viagens. Aí às vezes eu estava em Porto Alegre e na segunda-feira de manhã eu já tinha que estar aqui, então era muita correria para mim. Então eu falei: esse ano eu vou dar uma parada com a escolinha, com a criançada, e vou focar mais nas redes sociais, nos trabalhos que eu faço. Então dentro da página que a gente tem ali, a gente criou vários segmentos dentro do nome Santo Sutile. Por exemplo, assim, nós criamos uma época ali o Sutile Fest, que era nós contratava as bandas, organizava os bailes. Nós temos Valdir aqui, mais São Marino, e da Carazinho. Sim. Beleza. Agora temos isso aí também. Agora eu tenho um time de futebol, que nem eu tinha os milionários. Nossa, nós queremos que tu venha aqui, tá? Nós temos esse valor aqui para nós ir com tantos jogadores, tal. E, enfim, temos vários segmentos assim dentro de... como a gente tem muitos parceiros hoje comerciais, e muitos deles hoje fazem eventos. Então, muitos assim, a gente tem que se dedicar pelo menos um evento por mês para cada parceiro. E a KTO tem muitas parcerias com time de futsal, principalmente. E abrange praticamente quase todo o estado. E quase todo fim de semana eu tenho que estar envolvido com eles, que eles gostam da minha presença.
nesses eventos deles. Então, a gente diversificou em várias frentes, assim, o nome Sandro Sotile, para dar atenção para todo mundo e fazer uma coisa que a gente gosta, né? E aí tem vezes que eu organizo as festas mesmo, os bailes mesmo, gosto de se estressar um pouco também, né? Faz parte, né? Sim, claro, com certeza. Mas é muito bom mesmo, porque lidar com o povo, a gente se estressa, mas a gente aprende bastante. As pessoas das bandas, a gente tem uma admiração grande pelas bandas, pelas músicas gaúchas, a gente fez se tornou muito próximo, sabe? Porque a gente praticamente fala o mesmo linguajar. Eu falo sempre assim que todo jogador gostaria de ser cantor, né? E todo cantor gostaria de ser jogador. Geralmente sim, né? Mas as duas profissões praticamente andam juntos, né? Porque a dedicação... Porque para jogar futebol, tu tem que ter o dom. E pra música também. Não é qualquer um que vai chegar ali, vai sair tocando, vai sair cantando. A técnica se aprende, mas o talento tá dentro de cada um. Tá no coração, tá na cabeça. É que nem o futebol, vai jogar. Tá, todo mundo sabe jogar, Mas pra jogar do amador pro profissional, ali é só pros galos cinza, né? Ali, Aí não é... Não é para muitos. Não é pros ganizé, né? Então, é que nem a música também. Veja bem, a música também oferece várias oportunidades, nem todos dá certo. Sim. Por A ou B, são detalhes, são circunstâncias de como aconteceu, como é que é, para fazer sucesso. Não é fácil. Eu vejo assim bastante, agora falando mais da gurizada, o grande problema é essa fase de transição aí dos 15 aos 18, né? Porque é a fase da juventude. E às vezes tem muitos jogadores, vamos pegar Passo Fundo. Cara, se tu pegar as categorias de base, escolinhas de futebol daqui de Passo Fundo, eu acho que são as melhores do estado. Em termos assim de revelar bons jogadores até 12, 13, 14 anos. E por que quase não sai mais depois aí jogadores? Porque os atletas perdem o foco. Passo Fundo tem muita oportunidade. Daqui a pouco, uma baladinha, já sai pra... Esse é o problema que tira. Aí tu perde o foco aí não vai. Porque às vezes o jogador de lá de Rondinha, de outra cidadezinha pequena, conseguiu se destacar mais. Porque lá não tinha outra opção fazendo também, né? Tinha que jogar bola. Tinha que jogar bola. Então tem isso. E Passo Fundo eu vejo muito isso, que tem muitos atletas que começam as escolinhas, enfim, e essa transição aí dos 15 aos 18, quando para firmar o teu passo para seguir a vida de jogador mesmo, ser um atleta de ponta, muito se perdem. Mas aí entra a família também, né? Por mais aí entra a família, porque aí tem que ter uma... Sim. Não é ser severo, mas tem que ter uma disciplina. Para quem quer jogar futebol, para quem quer seguir na carreira do esporte, principalmente, que é mais físico, tem que se cuidar, tem que ter cuidado, tem que ter disciplina. Senão porque às vezes, eu vou numa festinha aqui, pegou o gosto, já vai na outra, aí já perdeu o foco, aí começa aquela fase do namorico, né? Das guriazinhas. Daí o que acontece? É bom mesmo? E aí não posso ir lá na festa. Minha guria vai lá e eu vou começar... Não quero mais jogar futebol, vou só jogar amador. Daí perdeu o foco, como se diz. Aí foi. Aí vira um jogador... depois só fica as histórias, né? Eu tinha tudo, eu jogava muito bola, eu era craque. Aí machuquei o joelho. Meu pai não me deu oportunidade. Não é bem assim, ele mesmo. Então ficam... Porque o foco tá em quem? No próprio atleta, né? Se ele perder, não é o pai pode dar o caminho ao filho, não faz isso, não vai servir, dá uma segurada. Sim. Mas assim, cada cabeça é uma sentença, mas eu digo assim, que muitos atletas que podiam ser muito mais sobressair na sua profissão, às vezes perdem o foco no momento dessa transição de 15 para 18, que é o momento aí da gurizada começar a sair também, que é bom também, não vou dizer que não é, né? Mas para a profissão, para atleta principalmente, é circunstancial, porque é quando define para que lado que tu vai, né? É bem isso aí. Mas você tem feito várias palestras, ações com jogadores. Claro, esse teu meio já te oferece isso. Trouxe vários aqui em Passo Fundo, inclusive, né? Isso, o último foi o da Alessandro,
Mas eu gosto, assim, sabe, de proporcionar isso para as pessoas. E eu me sinto bem, porque eu tenho contato com eles. Assim, Sim. com os jogadores, assim, às vezes só para fazer um futebolzinho, às vezes para participar. E esse com o D'Alessandro a gente fez um roteiro de palestra, começamos por Pelotas, Nova Petrópolis, Passo Fundo e Juí. Daí eu ajudei a organizar. Mas é porque eu acho necessário as pessoas ouvir histórias de pessoas que foram vencedoras. Não quer dizer que tu precisa ser igual àquela pessoa, mas talvez algum momento na vida, alguma etapa da vida do cara que foi vencedor vai ser importante para ti. Por mais que o cara tenha 60 anos, o cara tenha 30, tenha 20, tenha 10, mas quando envolve futebol, todos eles... Envolve história. História, sentimento, envolve um monte de coisa. E superação, né? Não tem um cara que não foi vencedor, eu não tive que treinar, não. Cara, o cara vai contar uma história triste, que nem eu contei aqui do meu pai, que foi um momento assim que me deu um estalo, assim, ligou os farol. O cara lá perdeu a mãe, o cara perdeu a namorada. Então, todos os atletas que tu pegar, teve um momento de tristeza e teve de momento de superação. De alegria. Porque às vezes acontece quando a gente tem um momento de não tão bom, tem muitos jogadores que se afundam, o artista em si, né? Ou tu sai mais fortalecido daquele momento, ou tu se acanha, tu vai cada vez mais fundo. Ou tu baqueia. E às vezes essa baixada, como se diz aí, é importante tu estar cercado da família, das pessoas boas, para tu, que nós tá falando, dar um passo para trás para dar 2, 3 na frente. E tu, com certeza, se tu passar por essa dificuldade, tu vai voltar muito mais forte. O podcast oferece isso também, essa oportunidade de muita gente que às vezes não vai numa palestra e tal, mas se ele ficar ligado em vários podcasts que tem hoje no mundo, né? Que oferece essa oportunidade para bater esse papo que nós estamos batendo aqui. Contar a história, né? Quantos que vão ouvir a história do Sotile que não teria oportunidade? O Sotile... Não, e o Valdir é legal que mora já em Passo Fundo 10 anos e as pessoas me veem na rua assim, e aí, Sotile, não sei o quê, eu vi lá na rádio, no podcast, na TV, na coisa... Então, as pessoas, por mais que a gente pegue assim, as pessoas estão ligadas. Elas estão ligadas porque elas gostam de ouvir histórias, de contar história. Conteúdos, né? E a gente tem esse linguajar meio simples, assim, que eu acho que é uma coisa muito, muito bacana. E eu vou muito pro interior, como tu também viaja muito pro interior. E às vezes a gente vai num evento, eu digo assim, de 1000 pessoas. Tu vai no bailão lá, tu vai convidado para participar do bailão, apresentar a banda, fazer algumas inserções lá com patrocinadores, brincadores. E chega um cara lá, Sotile, lembra de mim? Eu falo... Puxa, aí é complicado. Aí eu já tenho os mães assim, eu falo, Piá, tu não é estranha. O simples fato de tu falar Piá é uma coisa, a palavra Piá tem uma força muito grande. Tem. Pra nós gaúchos aqui. Tem. O cara assim... Piá, ele ensinar assim, o Piá é que se criamos junto, né? Batemos bola junto, não sei o quê. Piá, tu não é estranho, eu acho que te lembro de algum lugar que tu não sei o quê. Aí ele abre o jogo. É de lá. Tipo o Google, assim, vai buscando lá, lembro lá de Tapejara, que nós estávamos, aí eu lembro, tá. Mas são coisas assim que... Porque são muitas pessoas que circulam nos eventos, enfim, e a gente não consegue guardar a fisionomia de toda, né? Não tem como, né? E para eles a gente é importante assim. Não, mas para eles é mais fácil, né? Daí é o Sotile. O Sotile, o Oswaldino ali, que, né? A gente quer não, já é mais conhecido. Mas aí o cara chega e diz, tu lembra de mim? Aí deixa o cara em Valdenzola. Não, e o cara para não dar uma fora também, né? Olha, Piá. Olha, Piá. Eu te conheço de algum lugar, mas da onde, Piá? Aí eu sempre falo, daí ele vai se quebrando. Mas isso é a mãe do nosso interior. Além de todas essas histórias, nós teríamos aqui mais ou menos mais umas 2, 3 horas para conversar, que teríamos assunto para falar. Mas tem um livro também que circulou. Sim. É sobre a tua história? Como é que é? Esqueci de trazer aqui meu livro, né? Na verdade, foi na época da pandemia. Aí, cara, na verdade, tipo, dando uma entrevista para um jornalista, mas só por telefone com o cara, contando assim
bate-papo, contando para minhas histórias. E o jornalista falou, Sandro, tu não pensou em escrever um livro? Eu falei, não, eu não sei, né? Como é que eu vou... Não, mas se tu me dá autonomia, eu vou atrás, vou escrever um livro, tal. Eu falei, não, vamos... E o que tu precisa? Não, preciso só uns relatos teus, tal. Claro, não vamos contar tudo, vamos contar as partes boas, né, cara? Depois a parte obscura a gente conta em outra oportunidade, né? E a gente contou, fez uma história, a gente pegou praticamente os relatos de todos os clubes, do Tite, de clubes, de jogadores, e ficou muito legal. Então a gente já fez o livro faz uns dois anos, acho que foi lançado, e a gente comercializou ele, foi muito legal, principalmente para a família, para os amigos, para os clubes, e foi uma coisa assim que eu não imaginava, né? Pá, o cara chegou assim com uma ideia bem inovadora, na verdade um custo também não foi muito alto, a gente buscou patrocínios também para bancar, a própria Federação Gaúcha também nos ajudou também, então, e outros patrocinadores. Então foi bem legal. Aí facilita, né? Sim, porque tudo é custos, né? Não adianta, a gente vai fazer qualquer coisa, tem um custo. Então, quando tem parceiro, tem amigos que te ajudam dessa maneira, a gente tem que valorizar bastante. E graças a Deus, esse também foi um marco importante para mim, ter deixado, além da história, uma história num livro. Isso é legal, tá escrito, né? Tá escrito. Além de tudo, Sandro, o que tem muita coisa, como é que eu vou te dizer assim, ó, linda, bonita e maravilhosa, mas tem as coisas engraçadas dentro do futebol, né? Tu teria alguma só para dar um tchan? Cara, eu não fui muito assim eu não sei muito contar piadas, assim, né? Mas tem muitas histórias que eu vivi, né? Também. Sim. E uma dessas foi contra... Na verdade, eu não vivi, mas foi a história que o Passo Fundo foi jogar lá em Três Passos. E o Passo Fundo estava classificado. E o Três Passos precisava ganhar o jogo. E antigamente, isso há 20 anos atrás, puxava 100 metros de fio, não é que nem agora, que ia só com o microfone, né? Sim, só o microfone. Puxar o fio e tal. E aí aquela confusão toda antes do jogo, que aqui não sei o que vão matar vocês, e aquela coisa toda, que papo de antes do jogo, né? Aí o cara puxou, o repórter aqui de Passo Fundo puxou os fios 100 metros pra lá, assim, quando voltou o cara com o facão cortou os fios. Aqui ninguém precisa saber o que vai acontecer hoje. Só pra ver a pressão, como é que era antigamente, né? Era na base do... A segundona, a terceirona. E agora estão tudo civilizados, né? Não, o futebol... Eu acho que o esporte em si... Eu penso, a nível do esporte, eu penso que tem que ter respeito. A única coisa que está ainda faltando é um respeito das próprias torcidas, entendeu? Porque fizeram uns jogos aí com as torcidas mistas, né? Mas não rolou, não deu certo. Então o que falta é o respeito com as pessoas. Uma coisa que eu sinto falta, que é do nosso tempo também, principalmente os clubes. Os clubes ficaram muito esperando da federação, modo dizer. Antigamente, pegava o Passo Fundo, o Atlético Carazinho, o próprio Gaúcho, eles faziam muito mais ações, assim, ações simples. Faziam um galeto com massa, faziam um bingo, faziam ações assim que estavam sempre envolvidos, né? No que não esperavam muito só a federação mandar aquela verba que elas mandam ali para... Eles agregavam muito mais, assim... Coisas simples. Mais valores, né? Vamos fazer hoje uma mateada do Passo Fundo, do Gaúcho, do Atlético Carazinho. Vamos arrecadar isso aqui. Isso. Ali, E o que eu mais sinto falta, assim, às vezes, que foi importante na minha época, eram as preliminares. Por exemplo, jogava o time principal. As preliminares acabou? Acabou. Por exemplo, imagina, nós estávamos no Ipiranga lá, nós fazíamos a preliminar dos juniores contra Ipiranga e Inter.
Cara, já tinha 7, 8 mil pessoas no estádio. Me vendo você jogar. Não, mas era bem. Eu também fiz. Eu fiz várias preliminares. Então, isso aí tu Milionários. Tu agrega, né? Tu agrega outros torcedores, outras ações. Vai o pai, vai a mãe, vai o avô, vai o tio. Não, é verdade. Então... Até para envolver mais, agregar mais valores, né? Mais valores. Hoje tem escolinhas também que poderiam fazer isso aí, essas ações. Acho que seria bem legal voltar mais ações assim para a comunidade, para trazer mais perto não só o jogo em si, né? Mas fazer todo um evento antes, pode fazer um show. Acho que isso que é legal, né? Fazer uma... Até um musical. Isso, claro. Faz um musical antes ali, ó, uma mateada, faz... Isso. Eu acho que isso são ações assim que... Vai agregar. Vai agregando tudo. A gente sente falta. Quando eu comecei a jogar futebol, tinha a preliminar, eu jogava o time, por exemplo, Ipiranga e Passo Fundo. Quem fazia a preliminar era o junior do Ipiranga com o Passo Fundo, imagina. Tu tava jogando aí o treinador tava te olhando. Mas aquele já guri... tava vendo ali, ó. Então agora ninguém observa quase nada, o guri da base, né? Mas foram experiências vividas, passadas, que só sobram lembranças, como se diz, né? Bem, amigos, é o seguinte. Estamos chegando ao final do Querência Amada Podcast com esta lenda do futebol gaúcho, né? E por que não dizer brasileiro do mundo, né? Que ele transitou por tudo aí, mas nos deu alegria muito grande, Sotile. Eu fiquei muito feliz de você estar aqui e eu tenho certeza que a gente vai se encontrar logo ali, quem sabe para um outro podcast ou para um outro show, algum outro evento. Agora, o próximo podcast nós vamos fazer assim, ó, fazendo uma carne, tomando uma cervejinha bem de boa, porque aqui, ó, faca nós temos, né? Faca. Cachaça pro aperitivo nós temos. Violeiro nós temos. Falta carne. E o cara pra contar a história nós temos. Mas vamos... Senão a gente contrata alguém pra contar a história. Mas... E o assador nós achamos. Não, com certeza. Achamos alguém. Mas, Valdir, mas eu quero te agradecer. Cara, eu assim, quando eu comecei a jogar futebol, foi bem na época, que ano que estourou a Querência Mais 96? Foi 9... Estourou 95. Eu praticamente foi a época... Bom, o primeiro gol foi em 96, né? Foi um pouquinho depois. Então, assim, cara, tu era o meu fã, a dupla Oswaldir e Carlos Magrão representa muito a nossa cultura, a nossa música. Escreveu um legado legal também. Uma história bacana, assim. Quem nunca ouviu, né, essa música aí que representa muito para nossa cultura. E eu... cresci vendo futebol e assistindo. Eu lembro daquelas histórias lá com o Grêmio, que vocês ficaram muito identificados lá. Sim. Demos uma volta olímpica em 97. Armamos lá com o Pedro Ernesto Denardim, com a Rádio Gaúcha e a RBS, uma volta olímpica Flamengo e Grêmio, em 97. Aí demos a volta olímpica cantando a Querência Amada. Foi um dos como é que marcou muito a minha cabeça, a minha história, foi aquele jogo, porque foi 1-1 aqui, 2-2 lá, e nós fomos campeão. O Grêmio foi campeão. Da Copa do Brasil. Campeão, né? Da Copa do Brasil. Então, assim, eu acompanho a história de vocês, eu sou muito fã de vocês, e a gente se conheceu recentemente aí, com mais próximo de amizade, e acompanhava como trabalho. Mas que bom, obrigado pelo convite aí, espero que a gente pode aí conversar um pouco com os teus seguidores aí também. Sim, com certeza. A gente vai se encontrar por aí, vamos fazer mais vezes em outros shows, com certeza. O Oswaldir também participou aí, que a gente fez uma ação pro pessoal das enchentes. Foi muito legal. Aí na comunidade São Roque, muito legal, com o São Marino, toda a comunidade, foi muito legal mesmo. Conseguimos arrecadar um valor legal que foi destinado lá para eles. E assim, a vida segue, oportunidades estão aí. É sempre bom contar a história, né? Tá. Com certeza. Obrigado, meu querido, tá? Obrigado você também. Pessoal, deixe o seu like aí, e se inscreva no canal, deixe seus comentários aí, né? Ative as notificações e fique por dentro do que acontece aqui no Querência Amada Podcast. Brevemente teremos mais artistas, jogadores de futebol, de voleibol, e vamos levando, porque a vida é maravilhosa. Forte abraço!